Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço e aquele aperto de mão diferenciado e novamente trazer mais uma reflexão, análise e leitura dos textos bíblicos junto com vocês, com todas as senhoras e os senhores. Antes eu queria compartilhar aqui um comentário, né? Só para descontrair, porque meio que tem a ver tem um paralelo com os textos bíblicos, né? Com Jesus principalmente. Eu estou me referindo a uma matéria que eu vi no jornal hoje, que Jair Messias Bolsonaro, né, vai passar por uma cirurgia no dia do Natal. Né? Para quem não sabe, Jair Messias Bolsonaro, ele é um católico, né, que se rendeu à facção do Espírito Santo, digamos assim, entre aspas, né, que roubou a tradição do povo judeu, estabelecendo um, um monopólio para perdão dos pecados através do batismo, né, nas águas, né, que vai contra as leis mosaicas que exigem o sacrifício de animais para perdão dos pecados, que é o sacrifício perfeito que agrada a Deus desde Abel. Né? Então, Jair Messias Bolsonaro ele era que nem Jesus. Né? Ele tentou, convenceu a multidão que seguia ele a dar um golpe de Estado, dar um golpe na nossa Suprema Corte aqui, que basicamente significa como se fosse os céus, né? Como se fosse o céu, né? Como se fosse Jesus na época dele. A diferença de Jesus na época dele que ele convidou as multidões, assim como Jair Messias Bolsonaro, mas para dar um golpe no Templo de Jerusalém, né? Que também é uma instituição de poder na época. E hoje eu quero convidá-lo, as senhoras e os senhores, a refletir mais um pouco como os livros, né, os testemunhos dos apóstolos de Jesus, né, a todo momento revelam, né, para nós a respeito da personalidade de Jesus, o quanto Jesus era arrogante, o quanto Jesus era autoritário, era mentiroso, era enganador. Né? E eu estou dizendo isso, senhoras e senhores, porque isso se revela muito, né, segundo o depoimento, o testemunho de Mateus a respeito de Jesus, no capítulo 9, no capítulo 8 de Mateus, no capítulo 9 de Mateus, versículo 10, que é onde Jesus vai comer com pecadores. Então aqui esse texto, Mateus revela muito claramente, né, a arrogância de Jesus, a prepotência de Jesus, né, o mau caratismo de Jesus, né, a falsidade de Jesus, né, a violência de Jesus, né, o oportunismo de Jesus, né, revela tudo isso, né, revela como Jesus era picareta, né, ganancioso, prepotente, né. Então, olha só o que vai dizer Mateus capítulo 9 vai dizer a respeito de Jesus comendo com os pecadores. O texto começa dizendo assim: e sucedeu que estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Então, ou seja, Jesus estava fazendo uma mesa de jantar e lá naquela mesa com ele estava reunido várias pessoas. Ali tinha publicanos e ali tinha pecadores e ali também tinha os discípulos dos publicanos e dos pecadores e dos discípulos também de João e os discípulos de Jesus. Estava geral comendo com ele na mesa, certo? Aí, olha o que o texto vai dizer. Ora, vendo isto, os fariseus, ou seja, aqueles que eram doutores na lei de Moisés, que guardavam as leis de Moisés, perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Né? Então, os fariseus, conhecendo bem a Jesus, né, sabendo que Jesus estava pervertendo a lei, tentando tomar o poder do templo, né, resolve perguntar para os discípulos de Jesus por que Jesus está comendo com pecadores, por que Jesus e seus discípulos estão comendo com pecadores, né? Porque eles se colocam como filhos de Deus. Jesus promete para eles, para os discípulos, que vai dar 12 tronos para eles para julgar as tribos de Israel. Então, se eles acham tanto, por que eles estão comendo então com pecadores? Né? Já que eles são basicamente divindades, Jesus coloca como se fosse o próprio Deus, né? Pegando a autonomia de perdão dos pecados a partir da sua resposta pessoal, né, de sua vontade pessoal, né? E quem perdoa pecado é só Deus. Então ele perdoando pecado, ele se coloca como se fosse Deus, né? Mesmo sendo pecador, né? Aí o texto vai dizer que, mas Jesus ouvindo, disse: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes, né? Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Essa passagem, essa parte é tremenda, senhoras e senhores. Por quê? Porque Jesus ouvindo, né, os fariseus perguntando para os discípulos por que eles comiam com os pecadores,
Jesus vai responder para eles o seguinte: se Jesus fosse uma pessoa humilde, uma pessoa que gostava das outras pessoas, uma pessoa que tinha empatia com as outras pessoas, ele sendo pecador, porque ele era pecador também, por isso que a mãe dele sacrificou pombinhos quando ele era pequeno para perdão dos pecados dele. E também quando ele conheceu João, ele se batizou no ritual de João para perdão dos pecados, ou seja, dando 2 vezes demonstrações que ele era pecador. Se ele fosse uma pessoa humilde, ele diria o seguinte, né? Ah, eu como com pecador porque eu sou pecador também. Estamos todo mundo no mesmo barco, somos iguais. Mas não, aqui se revela a arrogância, a prepotência dele, o egocentrismo dele. Porque ele vai dizer o seguinte, que ele está comendo com aquelas pessoas ali, não porque ele é igual a elas, mas porque elas são doentes. E ele é o justo. Os discípulos dele é o justo, são os santos, são os corretos, os que não têm pecado, né? Mesmo tendo, né? Mas ele vai dizer que ele se senta com aqueles pecadores ali, não porque ele gosta dos pecadores, ou porque ele ama os pecadores, né? Ou porque ele é pecador também, então ele é humilde para sentar e comer com seus irmãos de igual para igual. Ele diz que está comendo com os pecadores porque os pecadores são doentes e ele é o médico. Aí ele vai dizer o seguinte: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, o que ele estava querendo dizer aqui, senhoras e senhores? Ele estava querendo dizer aqui como resposta para os fariseus, certo? Que ele estava sentando para comer com os pecadores, porque ele estava vindo chamar os pecadores para o arrependimento. E qual era esse arrependimento aqui? Esse arrependimento aqui era aquele que ele falou que as pessoas deveriam fazer quando estivessem no reino dos céus dele. E o que as pessoas tinham que fazer para ser maior no reino dele? Era se humilhar perante ele como se fosse uma criança. Assim como a mulher se humilhou na casa do fariseu, lá quando estava na casa do fariseu, chorando a ponto de suas lágrimas servirem como água para lavarem o pé de Jesus e ter que secar o pé de Jesus com os seus cabelos, né, beijando os pés dele. Jesus se agradou dela e considerou ela maior no reino dele, porque o reino dele é uma competição de quem se humilha mais. Então, perante ele, certo? Então ele está dizendo para essas pessoas aqui, para os fariseus, que ele está se sentando para comer com os pecadores, justamente por quê? Para convencer os pecadores ao arrependimento, né? Se não for o arrependimento pelo batismo de água, que é o ritual de João, vai ser pelo arrependimento de se humilhar perante ele, né? Porque quem se humilha perante ele, ele perdoa pecados, como se fosse Deus, como se tivesse autoridade para isso, né? Por quê? Porque ele é a descendência de Caim, né? Ele não aceita, ele quer se vingar de Abel, né? Que são os judeus que seguem o sacrifício perfeito que agrada a Deus, profetizado por todos os profetas da antiguidade e por Moisés, né? Que é o que? O sacrifício de animais, que inclusive Jeremias disse que essa lei seria impressa na mente e no coração das pessoas, né? Então, ele vai dizer para os discípulos o seguinte, né? Traindo a tradição dele, né? Por quê? Porque ele foi oferecido pela mãe dele, desde pequeno, para ser consagrado no templo, certo? Para cuidar das coisas de Deus. Então, o que ele deveria fazer? Ele aprendeu isso desde pequeno, estudando com os doutores da lei, né? Que ele não só devia ensinar as pessoas que para ter o perdão dos pecados, elas deveriam sacrificar animais para perdão dos pecados, porque essa era a aliança, nova aliança que Deus tinha feito com eles, né? Ele não só devia ensinar isso, como devia também praticar isso, no sentido de que ele deveria ser o primeiro a levar holocaustos e sacrifícios para perdão dos pecados dele, como sacerdote que ele foi eleito, consagrado desde pequeno para ser, como do povo. Mas aí ele vai dizer para os escribas, para os fariseus, que ele está sentando com pecadores ali, para eles entenderem que o que ele quer daqueles pecadores ali é arrependimento, ou seja, que se humilhem diante dele, que peçam perdão a ele pelo pecado deles, né? E não holocausto, né? Que era a autoridade que foi destinada a ele quando ele era pequeno. Por isso ele foi consagrado para ser sacerdote, cuidar das coisas do templo, das coisas de Deus, certo? Aí, olha só o que o texto vai dizer, né? Aí estavam o pessoal lá não sabia que ele era pilantra, que ele não era bobo. Olha só o que o versículo 14 vai dizer. Vieram depois os discípulos de João e lhes perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Respondeu de Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que eles
será tirado o noivo, que dele será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Então, o que Jesus está falando para os discípulos de João? Os discípulos de João vê Jesus dizendo que vem pedir às pessoas, vem convidar as pessoas para arrependimento dos seus pecados, porque ele agora está perdoando o pecado, como se fosse o próprio Deus. Então, os discípulos de João, até os discípulos de João conheciam a lei, né, e sabiam que tinha que jejuar. Por quê? Porque quando você ia oferecer sacrifício de animais para perdão dos pecados, era um dia que você tirava para se arrepender totalmente dos seus pecados. Então você não só sacrificava animais, como você também deixava de fazer algumas coisas que você fazia diariamente. Então, por exemplo, algumas necessidades biológicas. Você jejuar, por exemplo, ficar sem comer um dia, por exemplo, era válido um dia por ano você fazer isso junto com o sacrifício, justamente porque para demonstrar para Deus que você estava arrependido. Talvez você poderia deixar de fazer sexo também, que é uma necessidade biológica. Isso seria uma forma de sacrifício também para demonstrar que você estava se arrependendo dos seus pecados, certo? Então, eles vão perguntar para Jesus, né, os discípulos de João, pô, nós os fariseus, né, principalmente os fariseus que guardam a lei de Moisés, nós conhecemos o ritual, que para ter perdão de pecados a gente tem que jejuar. Mas você, que se diz sacerdote, que se diz defensor da lei, né, você não jejua. Por que você não jejua? Né? Aí o que ele vai responder para os discípulos de João? Né? Podem estar acaso tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Por que ele chama os discípulos dele de noivo? Né? E as pessoas de pecadores de noivo? Né? Porque ele vem estabelecer uma nova aliança com eles, né? Que ele segue inclusive na última ceia dele com os discípulos lá, né? Que em nada tem a ver com a nova aliança de Deus que o profeta Jeremias profetiza, né? Porque a nova aliança é a lei, né, impressa na mente e no coração das pessoas, para que elas nunca se esqueçam de sacrificar animais para perdão dos pecados, certo? Como Jesus vem estabelecer uma nova aliança com os discípulos dele, e nessa nova aliança é ele que perdoa pecados, né, pervertendo o papel de sacerdote que ele deveria fazer, né, ele vai dizer então que os discípulos dele não vão jejuar, não vão seguir essa lei, não vão seguir essa tradição. Por quê? Porque eles são convidados dele, que é noivo, que vai estabelecer essa nova aliança para eles. Então, enquanto ele estiver ali estabelecendo essa nova aliança para eles, eles não precisam sacrificar animais para perdão de pecados, eles não precisam jejuar para perdão de pecados. Por quê? Porque ele próprio, Jesus, vai perdoar o pecado deles, porque ele se considera como Deus, desde que eles se humilhem como aquela mulher lá, beije o pé dele, se arraste no chão para ter o perdão dos seus pecados, né? Aí ele vai dizer: e eu faço isso porque dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias eles vão de jejuar. Então o que ele está querendo dizer? Eu estou falando para os meus discípulos aqui, né, para eles não jejuarem, não seguirem a lei tradicional, a lei original, que agrada a Deus, que é a lei de Moisés, jejum, sacrifício de animais para perdão dos pecados, que é a lei da nova aliança, né? Justamente por quê? Porque eu estou com eles aqui, vai ter um dia que eu vou ser preso, que eu vou ser tirado deles. E eu sendo noivo, sendo tirado deles, vai ser tirada a nova aliança também. Ou seja, então eles vão ter que voltar à aliança perfeita com Deus, que é o quê? Jejuar. Então, a partir do momento que eu vou preso, eles vão ter que jejuar também. Vão ter que passar a jejuar. Mas enquanto eu estiver com eles aqui, a lei que eles vão seguir é a minha lei, é a minha aliança, não a lei tradicional, não a lei original, certo? Aí o texto vai dizer: olha só o que ele vai dizer, porque isso aqui também é muito importante. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque o remendo tira a parte do vestido e fica maior a rotura. Ninguém se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se o odre, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se o vinho em odres novos e ambos se conservam. Então, isso que ele está falando aqui é a respeito da nova aliança dele. Porque o vinho que ele tá, o odre que ele está comparando aqui é o corpo dos discípulos, dos seguidores dele. O vinho aqui é como se fosse a semente dele, a nova doutrina dele, né? Ou seja, vocês não vão sacrificar mais animais para perdão dos pecados, vocês não vão jejuar mais para perdão dos pecados, vocês não vão mais guardar o sábado. O que vocês vão ter que fazer é seguir a minha lei, né? E a minha lei é que vocês se arrependam diante de mim dos seus pecados, que vocês se ajoelhem, que vocês se humilhem, né? Por quê? Porque se vocês não fizerem isso, vai vir um batismo de fogo do meu Pai Espírito Santo contra vocês. Se vocês não se batizarem com água também para arrependimento dos seus pecados nessa nova aliança, então vocês vão ser punidos, né? Vocês vão ser batizados com fogo lançado
ao fogo, se vocês não abandonarem a aliança que agrada a Deus, a lei que agrada a Deus, o sacrifício, né, o ritual que agrada a Deus, que é sacrifício de animais para perdão dos pecados, né? Mas por que ele diz isso? Ele diz isso porque nessa nova aliança que ele está trazendo para os discípulos dele, ele não pode colocar o vinho velho. Por quê? Porque ele está fazendo deles outros corpos novos para receber o quê? Vinho novo, que é a nova aliança dele. Então, ele sendo corpo velho, ele seguindo a velha aliança, né? Que Jesus considera a velha aliança, mas que na verdade é a nova aliança dos judeus, né? E jejuarem para perdão dos seus pecados e sacrificar animais para perdão dos pecados, de nada vai valer a semente que ele está colocando neles. Ou seja, eles não vão pedir ele perdão dos seus pecados e nem nada nesse sentido, certo? Mas aí ele vai dizer que os discípulos dele, enquanto ele estiver ali, não vão jejuar, não vão sacrificar animais para perdão dos pecados, não vão seguir a aliança que Deus estabeleceu, que é o ritual perfeito, né? Justamente por quê? Porque ele está transformando os discípulos dele em novos corpos, por isso que ele vai dizer que os discípulos dele, para seguirem a doutrina dele, vão ressuscitar, e eles tendo esses novos corpos, eles vão receber novo vinho, e esse novo vinho é essa nova aliança de Jesus. Então, enquanto ele não for preso, né, enquanto ele não for retirado no meio deles, a aliança que eles vão receber, os discípulos dele, o vinho que eles vão receber no corpo deles, né, que é a semente de Jesus, é que eles, para serem maior no reino de Jesus, né, para agradarem Jesus, eles têm que se humilhar como aquela mulher se humilhou lá, a ponto de chorar tanto para o perdão dos pecados, a ponto de, do seu choro, sua lágrima ser como água para lavar os pés de Jesus e eles secarem com seu cabelo, assim como aquela mulher fez. Por quê? Porque esse, para Jesus, é o ritual perfeito, né? A humilhação completa, a competição de humilhação entre os seus seguidores para ver quem consegue o perdão de Jesus pelos seus pecados. Por quê? Porque ele está preparando esses seguidores dele como novos odres, né? Como novos vinhos. Por quê? Porque se eles seguirem a lei antiga, eles forem odres velhos com vinho velho, com vinho novo, né? Ou seja, vai se romper. Por que vai se romper? Porque ah, se eles seguirem a lei antiga, e qual que é a lei antiga? Você sacrifica um animal para perdão dos pecados, você jejua uma vez no ano, você tem perdão dos seus pecados e fica quite com Deus, né? Esse é o vinho velho, né? Mas eles estão com o corpo novo, receberam a doutrina de Jesus. Então, se eles receberem essa doutrina aí, né? Eles vão perceber que essa doutrina aí é melhor do que a doutrina de Jesus. Por quê? Porque fez o sacrifício uma vez, está perdoado. Mas na nova semente que Jesus traz, novo vinho que Jesus, na nova semente que Jesus traz sobre o corpo deles, a nova doutrina, eles precisam se humilhar para ter perdão dos pecados. Então Jesus, até que ele seja retirado no meio deles, né, sendo noivo, a aliança que vai estar no meio deles é essa. Que eles não vão jejuar, eles não vão sacrificar animais para perdão dos pecados, eles vão ser dependentes de Jesus para ter perdão dos seus pecados. Mas quando Jesus fosse retirado do meio deles, né, aí sim eles vão voltar a jejuar, vão voltar a seguir a lei tradicional, porque não vai ter mais Jesus para impedir que eles sigam o sacrifício perfeito, certo? Mas enquanto Jesus estiver com eles, eles vão ser corpos ressuscitados, porque aceitaram a doutrina de Jesus, então eles vão ser odres novos, né? E por serem odres novos, né? Corpos novos que abandonaram a lei tradicional e original, né? Eles vão receber então com facilidade o vinho de Jesus. E o vinho de Jesus, que é essa nova aliança que Jesus traz, que ele inventa, que ele mesmo vai perdoar perdão dos pecados quando ele tiver vontade de perdoar, ou então quando ele quiser realizar algum batismo, algum ritual para perdoar perdão dos pecados, que é o sacrifício de oferta de Caim, que não agradou a Deus. Porque Deus se agrada apenas desde o tempo de Abel, né, da oferta de carne, né? Então ele vai dizer, eu estou colocando essa nova aliança, né, esse novo vinho dentro do corpo desses novos discípulos que não seguem a lei antiga, justamente por quê? Porque assim, né, o meu vinho, a minha lei, a minha doutrina vai se conservar dentro deles, né? Então, ou seja, Jesus não estava se preocupado em sentar com pecadores porque ele amava pecadores, porque se sentia igual, mas sim porque queria estabelecer a nova doutrina dele, que é a nova doutrina de Caim, né? Que é roubar a tradição e a cultura dos judeus, colonizar a cultura e a tradição dos judeus, né? Montando um novo poder, tomando o templo de Jerusalém, estabelecendo um monopólio para perdão dos pecados, né? Seja pedindo perdão dos pecados para ele, né? Mas jamais seguindo a aliança que Deus estabeleceu para o povo judeu, que é a verdadeira aliança, que é sacrifício de animais para perdão dos pecados, né?
Então Jesus, ele é um traidor em todos os sentidos com o povo judeu.